Boa tarde. Estamos ao vivo com mais uma edição do Bate-Papo FGV, que recebe especialistas da Fundação Getúlio Vargas para debater assuntos da atualidade. Hoje vamos conversar sobre os 6 meses do governo Trump na ordem geopolítica mundial. Para o tema, convidamos o professor Renato Flores, diretor do Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional da FGV e professor da Escola Brasileira de Economia e Finanças da FGV. Vocês podem participar enviando perguntas ao longo do programa. Professor, obrigada pela presença. Completamos 6 meses do governo de Trump nos Estados Unidos. Segundo uma pesquisa do jornal Washington Post, apenas 36% dos americanos aprovam o trabalho do republicano na Casa Branca. Trump é o presidente americano com a menor popularidade nos últimos 70 anos. Desde que ele assumiu, ocorreram diversas questões e polêmicas internacionais, como a saída dos Estados Unidos do Acordo Transpacífico de Cooperação Econômica, a saída do Acordo de Paris, a questão da OTAN. Bom, antes de conversarmos sobre cada assunto, em termos gerais, como você avalia esse primeiro semestre do mandato? Eu acho que o presidente Donald Trump, ele tem sido, de uma certa forma, vítima de alguns fatores adversos. O primeiro é o seguinte, você mesmo mencionou um dos jornais. A imprensa mais qualificada, a imprensa de elite norte-americana, que é representada, entre outros, mas por 3 jornais muito significativos, que são o Washington Post, Wall Street Journal e o New York Times, é uma imprensa muito favorável ao Partido Democrata. Então, ela não aceitou com simpatia, de bom grado, a vitória do senhor Donald Trump. Acresce a isso que ele tem, de fato, uma maneira ríspida, uma maneira muito peculiar de tratar, em geral, as pessoas e a imprensa. Então, isso ofereceu um prato suplementar a pessoas e a jornalistas. Esses jornais têm grandes jornalistas, grandes editorialistas, mas ele ofereceu um prato extra a um segmento muito poderoso da imprensa que já não estava satisfeito com a vitória dele. E há que lembrar também que esses jornais são basicamente os que fornecem material sobre os Estados Unidos para a imprensa estrangeira. Então começa que é um viés contrário ao senhor Trump muito forte. Segundo, ele não é um político usual. Ele era um homem de negócios, não é um homem de Washington. A política norte-americana, ela é muito doméstica, muito bairrista, e muito localizada em Washington. Washington é digamos assim, é um mundo à parte. É o que eles dizem, as pessoas que são de Capitol Hill. O senhor Trump é um estranho, completamente estranho ao meio político norte-americano. E isso causa também espécie, até no seu próprio partido. Correto? Então ele tem esse fator adicional. E o terceiro fator, que aí é mais global e que vai aparecer provavelmente durante a nossa entrevista, é que ele é o presidente de uns Estados Unidos que estão num processo, embora seja um processo discutível, não é todo mundo que concorda com isso, e é um processo muito lento, mas é um processo de declínio. É os Estados Unidos que estão vivendo um mundo onde isso, aí há unanimidade, eles já não são mais o que eles eram há 20 anos atrás, por exemplo. E ele, no momento, é o homem que está conduzindo essa nação. Então, há uma série de fatores adversos que, juntando com o tipo de personalidade dele, dá essa imagem que eu digo com toda tranquilidade, é uma imagem exagerada do personagem, e ser exagerado em si não é tão grave, mas o que eu acho que é mais grave é que as pessoas começam a analisar
as ações do senhor Trump de uma forma emotiva. E aí vai tudo por água abaixo, porque em geopolítica, em geoestratégia, tem que se analisar as coisas com frieza. Certo. As relações entre a Rússia e Trump estão cada vez mais estremecidas. Aconteceram diversos fatores recentemente. E hoje a Rússia anunciou uma série de retaliações aos Estados Unidos por causa do novo pacote de sanções que tramita no governo americano. Dentre as medidas, Putin pediu corte de diplomatas americanos no país e anunciou o confisco de propriedades americanas. Por que há tantas sanções contra a Rússia e qual a extensão desse conflito com os Estados Unidos? Eu acho que a questão com a Rússia é um bom exemplo do que eu falei anteriormente. Eu discordaria com o advérbio cada vez mais. O que ocorre é que o senhor Trump, ele acenou, pelo menos implicitamente, há sinais disso, como uma coisa extraordinária, que seria um diálogo, digamos, não íntimo, mas mais amigável entre os Estados Unidos e a Rússia. Ele acenou isso depois que ele foi eleito. Aí há toda essa confusão sobre que os russos, aliás, diga-se, acham muita graça, que a Rússia influenciou o resultado das eleições, Teve que é uma coisa um pouco exagerado. Peraí, que tem havido um hacker e tudo, mas a Rússia influenciar o resultado das eleições norte-americanas é até um elogio aos serviços de segurança da Rússia de espionagem. Eles não têm essa capacidade, pelo amor de Deus. Então, havia essa possibilidade, e o senhor Trump nunca foi contrário, nunca deu provas exatamente em contrário a isso, de que nós poderíamos ter no governo Trump um diálogo melhor dos Estados Unidos com a Rússia. Isso pode ser objetivo de uma outra entrevista, seria uma coisa ótima para o mundo, seria uma coisa ótima para se tentar chegar a uma solução, por exemplo, na carnificina do Oriente Médio e uma série de coisas. É um game changer se Estados Unidos e Rússia passam a sentar na mesa e passam a ter uma conversa mais franca, com mais confiança e mais integrada. Agora, isso vai de encontro a muitos interesses. Como todo game changer, por exemplo, dou um exemplo de um dos segmentos que não acha muita graça numa relação melhor dos Estados Unidos com a Rússia. Toda a indústria de armas e os vendedores de armas. Só para dar um exemplo. Então, nesses 6 meses, nós temos visto um conflito. De um lado, parece que há acenos de uma melhoria, por exemplo, na reunião do G20, o senhor Trump conversou 2 vezes com o senhor Putin. Uma, a conversa oficial, outra, num jantar, ele saiu à parte e conversou 1 hora. Parte da imprensa norte-americana transformou isso num escândalo. Isso é uma ameaça à segurança nacional. Como é que ele conversa com o inimigo? O senhor Putin não é necessariamente um inimigo dos Estados Unidos. Então nós temos visto, e que diz bem da tensão do problema que eu desenhei na primeira resposta, nós temos visto essa tensão entre parecer que vai haver um diálogo maior e uma reação de segmentos da sociedade norte-americana a uma aproximação com a Rússia, que é, me desculpe, uma coisa totalmente errada. Se não for fruto de ignorância, é fruto de má fé. Ora, recentemente, dentro dessa tensão, o Congresso aprovou sanções suplementares à Rússia. O senhor Putin, como chefe de Estado da Rússia, ele só pode fazer uma retaliação. Isso faz parte do diálogo diplomático. Por isso que eu digo, não necessariamente estão cada vez piores, estão confusas, porque há uma divisão interna nos Estados Unidos. Não está claro se há um interesse ou não de certos segmentos poderosos da sociedade norte-americana de uma maior aproximação com a Rússia. Então, essa última resposta agora, a questão de propriedades, confiscaram também nos Estados Unidos uma propriedade belíssima que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, que é um homem inteligentíssimo, Sergei Lavrov,
Ele disse, bom, isso é assalto à mão armada à luz do dia. Quer dizer, então, essa parte aí faz parte do jogo diplomático. Você me pegou uma propriedade, eu pego uma propriedade aqui. Você me faz uma ascensão nessa área, eu faço na outra. Eu, como otimista, não acho que necessariamente estejam cada vez piores. Eu espero que predomine o bom senso e isso que o senhor Trump sinalizou ocorra, que haja um diálogo mais franco, mais amigável dos Estados Unidos com a Rússia. E quem fica muito tenso nessa situação parece que é a União Europeia, né, que considera a Rússia como a principal ameaça à sua segurança. Em um possível conflito entre a Rússia e os Estados Unidos, o apoio americano é fundamental para os europeus. Como é que se enxerga esse cenário? Eu acho esse cenário completamente impossível. Não haverá conflito nenhum dos Estados Unidos com a Rússia e não haverá conflito nenhum da Rússia com a União Europeia. A União Europeia, ela tem uma visão muito dividida sobre a Rússia também. Eu não concordo em que se diga que a União Europeia considera a Rússia o seu maior inimigo. Há segmentos que consideram, e eu dou um exemplo que é talvez o mais forte, que é a Polônia, que tem uma relação com a Rússia muito complicada há muito tempo, antes da guerra, da Segunda Guerra Mundial. A relação da Rússia com a Polônia é uma coisa muito complicada e que vem de longe. Então, para a Polônia, realmente, a Rússia é o diabo. Agora, para a França, não necessariamente. Para a Itália, não necessariamente. A Alemanha tem uma visão muito equilibrada da Rússia, dado que, inclusive, um pedaço da Alemanha esteve sob o controle de Moscou na Alemanha Oriental. Você sabe que a senhora Merkel, muitas vezes, quando quer falar uma coisa pessoal com o senhor Putin, conversa com ele em russo. Ela fala russo perfeitamente. E o senhor Putin, quando quer falar uma coisa para os russos não entenderem, conversa com ela em alemão, que ele fala alemão correntemente. Então, a visão da União Europeia sobre a Rússia é muito nuançada e é muito perturbada por algumas nações da antiga cortina de ferro, particularmente a Polônia, que aí sim tem um horror à Rússia. Correto? Agora, desenvolvendo um pouquinho mais o que eu disse na outra resposta, um entendimento da Rússia com a União Europeia é do interesse de ambos. Eu quase que asseguro, não posso assegurar porque eu não conversei isso com o senhor Putin, que a Rússia teria muito interesse em ter uma relação mais calma com a União Europeia. E boa parte dos segmentos importantes da União Europeia estariam de acordo com isso. Não sei se vamos ter, porque, como sempre, a gente em contrário e é sempre a discórdia dá uma notícia mais interessante do que a concórdia, não é? Agora, não, com todos os problemas que existem e que podem escalar, não acredito em absoluto que haja um conflito entre a Rússia e a União Europeia e nem um conflito entre os Estados Unidos e a Rússia. Agora, se houver, não há a menor dúvida que a União Europeia não se sustenta nas suas próprias pernas. A União Europeia não enfrenta uma Rússia sozinha de jeito nenhum. Precisa imediatamente, quer dizer, 2 horas depois que começar o conflito, precisa que os Estados Unidos estejam maciçamente do lado dela. Agora, não haverá, isso não ocorrerá nem entre Rússia e União Europeia, nem entre Rússia e Estados Unidos, de jeito nenhum. Bom, vamos convidar as pessoas a participarem do programa enviando perguntas. Estamos conversando sobre os 6 meses do governo Trump no cenário geopolítico mundial. Envia para a gente que a gente responde a pergunta aqui. Com o presidente Obama, os Estados Unidos tinham um compromisso global com políticas estabelecidas sobre comércio, defesa, imigração. E o Trump anunciou um clima geopolítico completamente novo. 6 meses atrás, quando ele entrou, no início dessa semana, por exemplo, ele disse que pretende acabar com a NAFTA, que é o Acordo do Livre Comércio da América do Norte, caso os Estados Unidos não conseguirem boas condições nas negociações com o México e o Canadá. Que consequências isso poderia acarretar, professor? Bom, primeiro deixa-me qualificar um pouco o senhor Obama,
que é uma pessoa que tem muitas qualidades. O senhor Obama conduzia uma política norte-americana tradicional. Quer dizer, uma política norte-americana, não vou comentar a política dele, mas a política do senhor Obama é uma política de um mundo, e aqui eu vou ser um pouco exagerado, que talvez já não exista mais, certo? Então ele conduzia uma política de um Estados Unidos que já não é bem os Estados Unidos que se adequa àquela política, e num mundo que eu não sei se a política que ele conduzia nesse mundo era a política mais inteligente. Não há dúvida que o senhor Trump, ele chegou e causou, digamos assim, um pouco, entrou na loja de louça e quebrou uns bules de chá, alguns pratos, etc. e tal, causou assim muita confusão. Mas eu repito, é preciso olhar as coisas sem emotividade. O senhor Trump, e eu não tenho tempo de me alongar sobre isso, talvez conduza uma política que é mais adequada ao mundo em que nós estamos, em primeiro lugar. Com relação às ameaças que ele faz, ele é um negociador. E todo negociador usa uma arma, e usa muito bem essa arma, que se chama o blefe. Então, há coisas que ele faz que nós temos que olhar dentro de um contexto de negociação. O NAFTA original, o NAFTA aprovado pelo senhor Clinton, que tem vários problemas, mas que obviamente foi interessante para os Estados Unidos, talvez só para os Estados Unidos, não sei, eu deixo os mexicanos que julguem, não cabe a mim julgar o NAFTA sob o ponto de vista mexicano, mas o NAFTA realmente ele precisava de um update. Isso todo mundo concorda, os mexicanos concordam, os americanos concordam, todos os segmentos concordam, os canadenses concordam, que precisa fazer uma atualização no NAFTA. O senhor Trump, ele tem uma cantiga monocórdia que ele tenta seguir, que é defendo o interesse dos Estados Unidos. Isso é muito importante para entender as ações dele, porque tem ações que podem ser qualificadas de egoístas, podem ser qualificadas de talvez uma defesa de interesse de curto prazo, mas ele sempre defende o interesse dos Estados Unidos. Se de uma forma mais ou menos inteligente, é uma outra discussão. Então, nessa rediscussão do NAFTA, ele quer tirar o melhor possível, correto? E aí ele usa suas técnicas de negociador, como posso dar exemplos em outras áreas. Ele diz, olha, se não for do meu interesse, eu saio. Eu acho muito difícil, porque há vários interesses, digamos assim, positivos, eu não gosto muito dessa palavra, mas consolidados no âmbito do NAFTA, e o que deverá ocorrer é uma evolução onde provavelmente talvez os mexicanos fiquem menos contentes do que gostariam de um update do NAFTA um pouco diferente, mas não acredito que haja digamos assim, o fim do NAFTA, eu não acredito, certo? Vai haver uma negociação dura, sim, mas ele já mostrou que muitas coisas que ele fala é um pouco, digamos assim, ele assusta com 1000 para ele conseguir 200. Eu acho que esse é um dos exemplos dessa técnica do Sr. Trump. Como é que você avalia essa personalidade dele? Não avalio personalidades, avalio fatos e coisas. Não sou psicólogo, não tenho condição de avaliar a personalidade do Sr. Trump. O presidente americano exigiu que todos os países membros da OTAN, que é a organização do Tratado do Atlântico Norte, também chamada de NATO, cumpram a meta dos 2% do PIB em defesa, com pragmatismo que causou um certo desconforto com líderes de diversos países nesse encontro. Qual o resultado desse primeiro encontro do Trump com a OTAN e como é que isso se reflete na segurança como um todo? O resultado é ótimo. Claro que causou surpresa, que os europeus estavam, como no poema do Camões, postos em sossego naquele engano d'alma ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito. Quer dizer, isso não é uma meta, isso está no estatuto da NATO, da OTAN, que eles têm que contribuir com esse teto.
que eles não pagam. Eles simplesmente vêm dando sistematicamente calote. A NATO, a OTAN, é sustentada pelos Estados Unidos, pelas armas norte-americanas, pelo dinheiro norte-americano, pelos soldados norte-americanos. O senhor Trump falou uma coisa que é absolutamente certa. Ele disse, escuta, por favor, quero que vocês paguem. É preciso pagar. Então, esse espanto e tudo, eu não sei por quê. O que ele falou, e qualquer pessoa concorda, é absolutamente certo. Eles precisam pagar. Talvez não fosse a forma como ele falou. Bom, a forma, ele tem um jeito, esse aqui é o ponto. Ele tem um jeito peculiar, mas ele não falou nada de errado, nada de inédito, nada que não esteja no acordo. Aí os europeus ficaram muito magoados, e inclusive é muito interessante que quando termina a reunião da NATO, o que os europeus dizem? Eles dizem, puxa, agora realmente nós temos que fazer o nosso exército. Ora, eles tinham que fazer esse exército há 40, 30 anos. Nunca fizeram porque estavam deitados em berço esplêndido, sendo free riders das Forças Armadas, do poderio imenso, gigantesco, militar dos Estados Unidos. E ele simplesmente está lá sacudindo as pessoas e dizendo, olha, é preciso que vocês também querem segurança, tem que botar o seu dinheiro. Quer dizer, é um tipo que eu digo, das intervenções dele na cena internacional em que ele traz a realidade, porque a situação da NATO era uma situação completamente irreal. Surfando nos Estados Unidos. Ora, os Estados Unidos estão com problemas de déficit, ele está querendo trazer dinheiro para o país e está avisando, olha, vai acabar, eu vou continuar com a minha parte, mas eu não vou ficar completando o calote que vocês há muito tempo vêm dando. Tem exceções, o Reino Unido paga, a Estônia paga, outros países pagam. Sim, não é uma coisa generalizada. Quer dizer, tem os que pagam muito pouco, tem os que pagam quase 2%, mas há um calote europeu. E mais, e os europeus não se movem. Por exemplo, o último livro branco de segurança, que é muito interessante, que é feito pela senhora Federica Mogherini, que é como se fosse assim, a ministra de Relações Exteriores e de Segurança da União Europeia, a Federica Mogherini fez um livro branco muito interessante, onde ela diz explicitamente, está na hora da Europa fazer uma força europeia, que não exclui a NATO, de jeito nenhum, mas nós precisamos ter o nosso exército. Nós estamos falando sobre a nossa segurança e não temos nada. E qualquer coisa eu vou pegar o telefone e ligar para os Estados Unidos. Existe essa possibilidade dessa criação desse exército? Eu acho que agora o senhor Trump deu um grande impulso a esse exército. A senhora Merkel, depois da reunião da Itália, ela também disse, vamos fazer o nosso... Agora estamos sozinhos. Não é que estejam sozinhos, é que nós estamos, é o que eu digo, é um mundo que está mudando. E o senhor Trump, ele muitas vezes ele diz, olha, não vou fazer mais isso porque isso estava errado. Ou não estava no contrato. Simplesmente isso. Ele retirou os Estados Unidos também do Acordo de Paris, né, sobre o clima, alegando, a gente já fez inclusive um bate-papo sobre isso, alegando que seria prejudicial à economia americana e causou uma consternação mundial com diversos líderes. Apesar de vários movimentos pedindo que ele voltassem atrás, ele não recuou. Que impactos essa decisão causou no mundo? Eu acho que, fora de novo os impactos midiáticos e os estertores e, para usar uma palavra menos científica, e piripaques de pessoas que não estão bem a par do assunto, o impacto vai ser muito pequeno. E a razão é o seguinte, vai ter há um impacto psicológico, claro, porque o fato dos Estados Unidos sair do acordo é para as pessoas que preservavam, e que foi uma vitória do senhor Fabius em 2015, para as pessoas que preservavam que houvesse um acordo assinado por todos, ele destrói uma coisa que foi conseguida com muita dificuldade. Mas eu acho que tem que se olhar dois pontos de vista aí. O primeiro é o seguinte, de novo a decisão do senhor Trump.
ela pode ser qualificada de uma decisão egoísta, ela pode ser qualificada de uma decisão, de novo, que resolve uma questão financeira a curto prazo, mas ela tem uma lógica, de novo. O acordo tinha um fundo com contribuintes. Os Estados Unidos, é verdade que os Estados Unidos têm um PIB per capita extremamente elevado, ainda é o maior poluidor do mundo, mas os Estados Unidos contribuía uma quantia elevadíssima para esse fundo, o segundo país que contribui para esse fundo, não tem os números exatos, mas é muito inferior à contribuição norte-americana. Então, a essência da saída dele, e eu tive o cuidado de assistir integralmente o anúncio dele no Jardim da Casa Branca, no dia que ele saiu do Acordo do Clima, a essência da saída dele é suspender essa contribuição. Não vou contribuir mais para isso. E quero sair porque havia algumas restrições, por exemplo, sobre o uso de termoelétricas, que eram muito rigorosas para os Estados Unidos, ele tendo já que descontinuar termoelétricas em zonas mais atrasadas, em zonas, digamos assim, de indústria mais tradicional norte-americana, onde, aliás, não há a menor dúvida, se concentram boa parte dos eleitores dele, enquanto que outros países, eu dou o exemplo dos meus queridos amigos indianos, não tinham restrição nenhuma ao uso de carvão, etc. Durante décadas e décadas, e os Estados Unidos já sendo objeto de restrições bastante severas. O raciocínio dele, que eu repito, é coerente na lógica dele, não é uma incoerência, não é um absurdo. Ele diz, não vou mais pagar. Tem pessoas, tem nações emergentes, ele até cita a Índia, que todo mundo diz, com aquele jeito dele, ele fala algo assim, que daqui a 10 anos vai ser meu grande competidor, que está tendo um free ride com isso que o Acordo de Paris deu. Mas a renda dos Estados Unidos é muito maior do que a da Índia. Eu sei, por isso estou dizendo, mas peraí, que vai ser daqui a 10 anos. Estou dizendo, ele é egoísta, ele tem uma lógica americana, eu não estou defendendo, eu estou explicando, porque é um contrassenso, não é um contrassenso. Então, eu não vou ajudar o meu competidor futuro. Ele diz isso claramente. Então, você pode dizer egoísta. Agora, o outro lado da saída é, isto vai piorar a situação dos Estados Unidos como nação importante para a questão climática, que os Estados Unidos vão virar, tem gente que diz que os Estados Unidos vão virar uma lata de lixo, uma lixeira. Não. Não. Não por quê? Porque os Estados Unidos, a indústria de renováveis está muito desenvolvida já nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, junto com a Índia, a China, a Espanha, a Alemanha, são líderes nessa indústria. Ou seja, estão ganhando dinheiro. Eu acho que isso não vai, de jeito nenhum, prejudicar o momentum da indústria de renováveis norte-americana, que vai continuar. Os Estados Unidos são uma república federativa, então tem muita autonomia. Vários estados, o primeiro, se não me engano, foi a Califórnia, já avisou que vai manter os objetivos a nível do estado, e eles têm poder para isso, vai manter a nível de estado os objetivos que estavam dentro do acordo da COP21. E há um movimento, não é um movimento generalizado, mas há um movimento muito forte dentro dos Estados Unidos a favor das medidas de diminuição do uso de combustíveis fósseis e tal. Eu acho que essa dinâmica pode ser um pouco prejudicada, mas não acho que vai haver um impacto grande, essa dinâmica americana. Agora, simbolicamente, sem dúvida, que há um impacto, há uma mensagem dos Estados Unidos, que é uma nação importantíssima, sair do acordo, há um impacto, como eu disse, psicológico muito grande. Mas em termos, por exemplo, dessa complexa e complicada situação climática, quer dizer, em termos práticos, físicos, não acredito que haja um impacto grande. Mas beneficiou a China? Não sei. Há uma tendência agora, muito generalizada pelos analistas, de todos os vácuos ou todas as saídas que aparentemente as ações do Sr. Trump
parecem abrir, dizem, é a China que vai ocupar o lugar. Não necessariamente. Sem dúvida, no caso da COP21, a China, que há que se registrar, tem feito um esforço extraordinário de diminuir a sua situação de poluidor. Basta aí, não sei, quem vai regularmente a Beijing, eu vou. É impressionante. Beijing, que era uma cidade irrespirável, eles estão plantando árvores. Toda Beijing, todo o caminho do aeroporto a Beijing, a situação do clima, do ar em Beijing, que ainda está longe de ser ideal, mas melhorou muito. Então a China, que realmente, e isso ela faz já há bastante tempo, pelo menos talvez quase 10 anos, ela tenta ser um país, ainda que muito poluidor, um país modelo em termos de ações contra o aquecimento global. Obviamente que ela pegou aí uma carona, ela fica talvez porque é uma economia grande, é uma economia muito poluidora, que ao mesmo tempo está fazendo um esforço claro e está dentro do acordo climático. É verdade que aí ela ganhou uns pontos, ficou melhor na foto. Em outras coisas, não sei. Falando nisso, a posição contrária ao livre comércio travou uma guerra comercial com a China, né? Essa relação mudou de cooperação e interdependência para ter um clima, dentre outros motivos também, como a gente estava falando, de conflito e de competição. O estilo do Trump e essa retórica isolacionista dele fez com que a China se reposicionasse de que forma nessas relações comerciais? Eu peço desculpas, mas eu discordo do tom da pergunta. Não travou guerra comercial nenhuma com a China. Nenhuma, ao contrário. Ele melhorou a relação com a China comercial, eu explico por quê. Havia 2 acordos, que é a TPP e a TTIP. A TPP é a Trans-Pacific Partnership. A TTIP, a Transatlantic Trade and Investment Partnership, que são chamados acordos de comércio erroneamente, são acordos de homogeneização de normas, estándares, padrões e procedimentos, e são acordos que não são unicamente só para isso, mas que tinham um grande objetivo de isolar a China, certo? Eu vou com a TTIP, eu vou pelo lado do Atlântico, junto aos Estados Unidos com a União Europeia, e faço uma grande área homogeneizada de normas e padrões, encostada na China. TPP, eu vou por baixo, depois pego o Pacífico, pego a Austrália, pego o Japão e seguro a China por aqui. Então eram 2 pinças para segurar a China. Esses acordos são muito custosos. É uma outra conversa, mas eu acho que são estratégias do passado. É um erro dizer, isso é o que faz andar o livre comércio. Não. Isso são acordos de homogeneização, são acordos de grande interesse de todas as multinacionais do mundo. O que não é necessariamente ruim. Agora, o meu ponto aqui é que não necessariamente esses acordos fazem avançar um livre comércio. Que livre comércio fazem avançar? É discutível, correto? Esses acordos tinham esse objetivo, mas eles tomam muito tempo, a TPP tomou muito tempo, ela foi assinada, mas não foi ratificada por vários países. E a TTIP, na realidade, estava empacada, porque há várias questões, por exemplo, a legislação de telecomunicações, a legislação de transgênicos, várias coisas que você entra em que a sociedade europeia é uma sociedade com normas muito diferentes da sociedade norte-americana. E a coisa estava travada aí. O senhor Trump é um homem pragmático, certo? O que ele viu? Ele disse, bom, nós estamos gastando esse dinheirão, fazendo todo esse blá blá blá, que eu digo, e que para mim, na realidade, já é uma solução ultrapassada para o mundo que nós estamos. Nós estamos gastando esse dinheirão para quê? Para segurar o comércio com a China, para a China não nos causar um desequilíbrio comercial tão grande. Então o que ele fez? Ele disse, olha, acabou os acordos, eu vou falar pessoalmente com Xi Jinping. Xi Jinping chamou Xi Jinping aos Estados Unidos, dos Estados Unidos chamou o Xi Jinping para a casa dele lá na praia, maravilhosa, conversou tete a tete com o Xi Jinping no fim de semana. E o que eles fizeram? O que se faz desde que o mundo é mundo.
fizeram comércio administrado. Ele conversou lá com o Xi Jinping, olha, para de me vender isso, não faça isso, não faça aquilo, e me deixa vender mais isso. E o Xi Jinping botou lá as condições, saíram todos felicíssimos. Felicíssimos. Não há guerra comercial da China com os Estados Unidos. Não há guerra comercial, pelo menos maior do que isso. Já havia, sempre há fricção. Você pode conversar com qualquer chinês, não há guerra comercial da China com os Estados Unidos. Os chineses estão muito felizes, acertaram as coisas lá com o senhor Trump. Como ele fez de uma maneira gauche com a senhora Merkel, com os Mercedes. Inclusive, muitos Mercedes são fabricados nos Estados Unidos. Aí a senhora Merkel botou o dedo no nariz dele. Agora, não piorou a relação comercial com a China de jeito nenhum. Passou mais para um comércio administrado. Mas todo mundo faz comércio administrado. Os Estados Unidos faz, nós, se pudermos, fazemos, todo mundo faz comércio administrado. Segundo, ele não... Quer dizer, os Estados Unidos, não se pode dizer no momento que os Estados Unidos esteja mais protecionista do que ele era há 2 anos atrás. Vamos esperar, pode ser que daqui a 2 anos nós vejamos alguma evidência, mas no momento não há evidência, correto? Então, o que há, eu acho, é muita confusão e muito interesse um pouco de achar um erro no que ele faz. Uma coisa é a gente discordar. Agora, outra coisa é achar que está errado, na lógica do pragmatismo e de direto ao ponto. Para que eu vou levar anos assinando coisas, ratificando no Congresso, que é sempre uma atrapalhada nos Estados Unidos? O NAFTA quase não passou. O senhor Bill Clinton teve que fazer das tripas coração para aprovar o NAFTA. Os acordos na OMC é um horror, e o Congresso se dá, o que eu acho que é até uma coisa... uma ofensa ao resto dos partners na OMC, que quando você ratifica para sempre. O Congresso dos Estados Unidos, geralmente ele ratifica os acordos da OMC por um tempo fixo. Está ratificado por 10 anos, o que é um absurdo. Então ele pulou tudo isso e conversou diretamente com o culpado. No seu ponto de vista também, quais as consequências da saída dos Estados Unidos do TPP, que é o Acordo Transpacífico de Cooperação Econômica? Isso tem consequências porque, primeiro, esvaziou completamente a TPP. O Japão fechou agora um acordo de livre comércio com a União Europeia, achando que vai salvar, mas não tem nada a ver. Uma coisa era a TPP, todos eles ficarem arrastados e unidos aos Estados Unidos, inclusive homogeneizando regras e padrões. No momento os Estados Unidos saiu, no fundo, esvaziou a TPP. Não há a menor dúvida. O Chile agora tentou fazer uma reunião, digamos assim, rescaldo da TPP, quer dizer, o que sobrou do carnaval da TPP, vamos fazer então um acordo conosco e vamos tentar fazer um acordo com um país asiático. Imagina quem, de repente entra a China e faz um acordo com eles todos. Então, a TPP foi completamente esvaziada, a verdade é essa. Pode ser, não, mas ainda tem fulano que está tendo... Esvaziou a TPP. E no caso do nosso país, é muito bom. Se o nosso país for esperto e agressivo, abre oportunidades muito interessantes, porque destrói um foco que estava sendo criado e que realmente, se esses 2 acordos fossem fechados, o Brasil tinha que pensar muito bem a sua política comercial. Com a TTIP completamente parada e a TPP totalmente esvaziada, posso estar exagerando um pouco, mas realmente esvaziada, o Brasil tem uma margem de manobra muito maior do que aquele teria se esses acordos fossem assinados. Então, eu acho que isso muda. Se você parar a TTIP e esvaziar a TPP, muda o contexto. Agora, é um contexto de menos livre comércio? Não. Não necessariamente. Abre muitas oportunidades para vários países. É uma incógnita ainda, né? Dependendo, aí tem que analisar país a país. Obviamente, aí dentro daquela sua lógica, isso sim é um caso que para a China abre possibilidades interessantes. O Japão, embora ele tenha firmado esse tratado de livre comércio com a União Europeia, o Japão
eu acho que o Japão tem que pensar um pouco a sua estratégia comercial. Sim. Talvez o que ele esteja fazendo não seja a estratégia ótima, né? A Austrália, que era muito relutante com o TPP, não há grande mudança. A Austrália, na realidade, é feito nós, por mais que disfarce. A Austrália, hoje em dia, é totalmente dependente da China, é um grande parceiro da China. Então, há muitas coisas que já estavam em movimento. E o fato do senhor Trump chegar, meio assim, tirar a camisa das pessoas, ou tirar o lençol de cima da estátua, choca muito. Mas não vou dizer que todas essas atitudes dele, mas parte delas eu acho que terão um efeito muito positivo. Bom, vamos lá. A gente já tem uma pergunta do Leonardo Paes, é um dos espectadores que estão assistindo. Quais podem ser as consequências para Trump se a pressão anti-Rússia nos Estados Unidos continuar a pressionar as pessoas ao seu redor, como aliados, secretários e até familiares? Isso aí nós não podemos prever. Pode ficar bastante desagradável, porque nós sabemos, eu em particular, não tenho uma informação detalhada sobre a capacidade de dano desses diversos grupos de pressão que são contrários a uma aproximação maior dos Estados Unidos à Rússia. Isso pode atingir níveis nefastos, que há essa possibilidade. Eu acho que no fundo, porque a pesquisa que você citou é do Washington Post, mas o senhor Trump... Com a rede ABC News, perdão, foram os dois. Como o senhor Trump tem mais apoio do que se diz, ele não é uma pessoa... Não está os Estados Unidos todo contra ele, nem o Congresso todo contra ele, nada disso. Ele tem uma base forte no Congresso. Eu acho que ele vai administrar essa e outros incidentes, alguns talvez realmente causados pelo caráter dele, pelo jeito dele de fazer as coisas. Eu acho que ele vai administrar, mas é verdade que tanto essa pressão como em outras áreas, de repente pode haver um desenvolvimento bastante problemático para ele. Espero que não. Bom, professor, estamos chegando ao fim do programa. Tem alguma consideração, algum assunto que o senhor acha relevante sobre geopolítica que a gente não tenha tratado ainda no programa e que você gostaria de encerrar? Tenho. Eu vou deixar uma reflexão para os que tiveram a paciência de nos ouvir. Um convite à reflexão. Muitas pessoas eu ouço, eu tenho medo do Trump. Eu não tenho medo do Trump. Eu acho que o Trump é talvez um agente de transformação e que pode ser interessante. Agora, eu tenho medo de uma coisa. Eu tenho medo da foto do G20 com todo mundo sorridente, gordinho, depois de ter tido fantásticos almoços e jantares, se abraçando, caindo na gargalhada, como se aquilo fosse uma foto de uma festa de aniversário, enquanto que nas ruas de Hamburgo estão queimando carros, há vários segmentos da sociedade, oriundos de estratos diferentes, protestando contra a reunião do G20, dizendo que não querem aquilo, fazendo pleitos diferentes e que não estão sendo ouvidos. E lá dentro, todo mundo bonitinho, com gravatas de seda, as senhoras bem vestidas, a senhora Merkel sempre muito discreta, há que dizer, mas a senhora bem vestida e tirando uma foto como se o mundo fosse maravilhoso, e aqueles 19, porque o G20 tem 19, nunca entendo porquê, a União Europeia é o 20º, a União Europeia não é país. Bom, mas então aqueles 19 chefes de Estado e agregados, né, de instituições de governança global que tem que olhar tudo, que elas são de governança global, como se tudo estivesse bem. Isso eu tenho medo, porque isso é o sinal de um descompasso enorme que nós estamos vendo em quase todas as partes do mundo. Ou seja, aquelas 19 pessoas e seus agregados são cínicos, são cegos, são inocentes, é um grupo de gente de mau caráter. Eu acho que a gente tem que olhar isso. Porque o que estava vendo ali naquela foto e o que estava vendo em Hamburgo, do lado de fora, é completamente diferente. É água e vinho, é fogo
e água. O que é isso? Então nós estamos num momento do mundo que realmente dá medo. Isso me dá medo, o senhor Trump, não. Muito obrigada, professor. Agradeço. Muito obrigada pela sua presença e continue com a FGV no portal fgv.br. Até a próxima.